Olá, jovem estudante, professor Flávio Negrão na área, com o canal Química Explicada em Minutos. Hoje eu estou aqui para te ensinar sobre a classificação de cadeias carbônicas. Então, se você quiser aprender direitinho como é que você classifica uma cadeia carbônica para você não errar mais questões, fica aqui comigo que eu vou te ensinar isso direitinho hoje. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Bora! A classificação de cadeia, ela segue alguns critérios específicos de acordo com o formato que eu consigo observar na cadeia. De modo geral, a gente pode dizer que nós temos até 4 tipos de classificações. Então eu vou começar a fazer na prática para você ver como é que funciona. Então olha só, eu tenho aqui essa cadeia que eu vou analisar primeiramente. Se nela é formada alguma espécie de ciclo, se ela tem alguma porção que se fecha, que faz com que eu siga um caminho que dê uma volta, que faça um ciclo. Quando eu observo essa cadeia, eu vejo que ela não tem ciclo nenhum, que isso não acontece nela. Então essas cadeias que aparecem assim, que não formam um ciclo de espécie nenhuma, vão receber o nome de cadeias abertas. Então essa é uma cadeia aberta que também pode aparecer a palavra acíclica ou alifática para vocês, tá? Tanto faz. O segundo critério que eu vou avaliar é se ela tem radicais. E o que é o radical? O que é uma ramificação? Perceba que neste ponto eu tenho um carbono que se liga para a direita, para a esquerda e para baixo. Então ele é um carbono terciário. Qualquer cadeia que contenha pelo menos um carbono terciário ou quaternário vai ser classificada como uma cadeia ramificada. Mas além disso, uma outra forma que eu tenho de verificar isso é pela quantidade de extremidades de carbonos que existem. Então perceba, eu tenho aqui uma extremidade, duas extremidades, três extremidades. Qualquer cadeia que contenha 3 extremidades ou mais de carbono vai ser considerada como uma cadeia ramificada. O terceiro ponto que eu vou avaliar é o tipo de ligação que existe entre carbonos nessa cadeia. Então o que eu percebo? Que aqui entre esse carbono e esse carbono existe uma ligação dupla. A regra é, se apareceu pelo menos uma ligação dupla ou tripla na cadeia, ela vai ser classificada como uma cadeia insaturada, por conta dessa ligação dupla que apareceu bem aqui. E o próximo e último critério é com relação à homogeneidade da cadeia. Então o que acontece? O que eu percebo? Que se eu olhar aqui nessa cadeia, existe um heteroátomo bem aqui, só que para ser heteroátomo propriamente dito, este heteroátomo deve estar situado entre 2 carbonos. Tem que aparecer um carbono antes e um carbono após esse átomo diferente. Então o que acontece? Eu percebo que esse cara aqui, ele está meio que fora da cadeia. Até existe um carbono aqui, ó, abaixo dele, mas não existe um carbono acima dele. Então se esse cara não está dentro da cadeia, não está entre 2 carbonos, eu vou dizer que essa cadeia é uma cadeia homogênea. Então pronto, essas são as 4 classificações que eu posso fazer para esta cadeia aqui. Que viagem é essa, velho? No nosso segundo exemplo, nós temos aqui uma cadeia. Eu percebo que, como ela não forma ciclo, com certeza se trata de uma cadeia aberta também. Quando eu vou checar a questão dos carbonos, o que eu percebo? Que este carbono bem aqui, ele é um carbono terciário. Por quê? Porque ele está conectado na esquerda, na direita e para baixo. E além do mais, se eu for checar as extremidades de carbono, ó, 1, 2, 3. Então, como eu tenho várias extremidades de carbono e eu tenho também um carbono terciário, também se trata de uma cadeia ramificada. No próximo ponto, o que eu percebo? Que existe uma dupla ligação bem aqui, só que essa dupla ligação ela não está entre 2 carbonos. Entre carbonos, só o que existe são ligações simples, que são essas linhas aqui simples que eu estou verificando. Então, como entre carbonos só existem ligações simples, eu entendo que essa cadeia se trata de uma cadeia saturada, porque só existem ligações simples entre carbonos. A ligação dupla que existe não está entre 2 carbonos. E o próximo ponto é, existe um heteroátomozinho aqui e umzinho bem aqui, só que só existe carbono antes dele, não existe carbono após ele. Então, como eles não estão entre 2 carbonos, trata-se novamente de uma cadeia homogênea. Então pronto, essa foi a nossa classificação para esta cadeia aqui. Antes de prosseguirmos, não esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque aqui toda semana tem conteúdo novo para você. No nosso próximo exemplo, o que eu percebo? Que novamente não há ciclo sendo formado, então por esse motivo trata-se de uma cadeia acíclica, que é justamente a cadeia aberta. Quando eu vou analisar, eu percebo que nesta cadeia não existe um carbono terciário. Aqui, ó, este é primário, este é secundário, este é secundário, este é primário e este é carbono zero. Então o que acontece? Como eu não tenho carbono terciário e se eu for checar as extremidades de carbono só existe somente 2 extremidades de carbono, a regra me diz que quando existe no máximo 2 extremidades de carbono e não existe carbono terciário nem quaternário, que a cadeia inteira é formada basicamente por carbonos primários e secundários, eu vou entender
que eu estou trabalhando com uma cadeia do tipo normal. Então essa é a diferença da cadeia normal para a cadeia ramificada. Normal, somente carbonos primários e secundários, no máximo 2 extremidades de carbono. E na cadeia ramificada eu tenho pelo menos um carbono terciário ou quaternário e no mínimo 3 extremidades de carbono. Com relação à ligação dupla, eu percebo que aqui existe uma ligação dupla, só que ela não está localizada entre 2 carbonos. Então, por esse motivo, trata-se de uma cadeia saturada, porque entre carbonos mesmo só existem ligações simples. E aqui eu percebo que existe esse heteroátomo bem aqui, e perceba, antes dele existe um carbono e após ele existe outro carbono, ou seja, esse cara está situado entre 2 carbonos. Por este motivo, eu tenho agora uma cadeia heterogênea, porque eu tenho a presença do heteroátomo entre 2 carbonos. E no nosso próximo exemplo, eu tenho aqui novamente uma cadeia aberta. Então eu posso escrever a palavra alifática para exemplificar isso, porque são sinônimos. Ela possui neste ponto aqui um carbono terciário, porque ele se liga para direita, para esquerda e para baixo. E além do mais eu tenho 1, 2, 3 extremidades de carbono. Então é uma cadeia ramificada. Além disso, existe uma ligação dupla aqui entre 2 carbonos, que é o carbono de cima e o carbono de baixo. Então, como essa ligação dupla está entre 2 carbonos, trata-se de uma cadeia insaturada. E por fim você percebe que não existe nenhum outro átomo que seja diferente de carbono e hidrogênio. Então, por esse motivo, nós temos uma cadeia homogênea. No nosso próximo exemplo, o que eu percebo? Aqui, ó, neste ponto eu tenho um ciclo, porque se eu começar a analisar os carbonos aqui e seguir nesse sentido, eu vou retornar para o ponto inicial. Eu vou fazer uma volta completa. E isto aqui é um ciclo numa cadeia. Então esta é uma cadeia cíclica, que também recebe o nome de cadeia fechada, tanto faz. Segundamente, o que eu percebo que bem aqui existe um carbono que é terciário. Por esse motivo, por eu ter um carbono terciário aqui na cadeia, eu vou dizer que trata-se de uma cadeia ramificada. Próximo ponto é que aqui existem várias ligações duplas. Então, nós temos uma cadeia insaturada. E por último, como não existe nenhum outro átomo diferente de carbono e hidrogênio, trata-se de uma cadeia homogênea. Além disso, existe um outro ponto que é, toda vez que aparecer esse ciclo, nesse formato que contém 6 carbonos e que contém 3 ligações duplas alternadas, o nome disso é benzeno. E toda vez que o benzeno aparecer na cadeia, trata-se com certeza de uma cadeia aromática. É assim que funciona essa classificação também. Essa cadeia é cíclica? É, mas ela também é aromática. Por quê? Porque ela apresenta anel benzênico. No nosso próximo exemplo, ó, de novo eu percebo que existe um ciclo aqui, então é uma cadeia fechada. Eu percebo que não existe carbono terciário aqui, só existe carbono secundário nesse ciclo, então é uma cadeia normal. Eu percebo que só existem ligações simples entre carbonos, então uma cadeia saturada. E como não existe nenhum outro átomo diferente de carbono e hidrogênio, é uma cadeia homogênea. E aí, você está conseguindo entender? Se você está entendendo, não esquece de deixar o seu joinha aí, para que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e para que ele recomende ele para mais pessoas. Eu te agradeço muito desde já. No nosso próximo exemplo, de novo eu tenho nosso ciclo aqui sendo formado. Então nós temos uma cadeia alicíclica. Por que alicíclica? Alicíclica é a cadeia que é fechada e que não é aromática. Então ela recebe esse nome. Percebo que aqui nesse ponto existe um destacamento, existe um radical que está indo aqui para cima da cadeia. Apesar desse não ser um carbono terciário, apesar disso, trata-se de uma cadeia ramificada. Por quê? Porque eu tenho o ciclo e eu tenho uma ramificação se saindo, se desguiando, se distanciando do nosso ciclo. Então por isso que é uma cadeia ramificada mesmo não sendo um carbono terciário. Com relação ao tipo de ligação, só existem ligações simples entre carbonos, então é uma cadeia saturada. E agora eu percebo o quê? Que bem aqui existe um carinha diferente de carbono e hidrogênio, que existe um carbono antes dele e um carbono depois dele, ou seja, ele está no meio entre 2 carbonos. Então por isso isto é um heteroátomo. E essa então se torna uma cadeia heterocíclica. Por que heterocíclica? Eu poderia escrever heterogênea? Poderia. Só que como esse heteroátomo está dentro do ciclo, ele faz parte do ciclo, eu posso muito bem escrever a palavra heterocíclica também. São meio que sinônimos. E no nosso último caso aqui, ó, de novo eu tenho uma cadeia fechada. Então eu vou colocar que é uma cadeia fechada e aromática. Geralmente as cadeias que são aromáticas sempre elas vão ser insaturadas. Neste caso também é uma cadeia homocíclica, que é sinônimo de cadeia homogênea. E como aqui existe um carbonozinho terciário e bem aqui também existe um outro carbono que é terciário, eu também posso dizer que ela é uma cadeia ramificada.
Só que neste caso nem é o correto tanto dizer que ela é ramificada. O mais correto é dizer que ela é uma cadeia polinuclear. Por que polinuclear? Porque existem vários núcleos de benzeno aqui, núcleos aromáticos, constituindo essa cadeia. Então, quando aparecer mais de um núcleo benzênico, eu vou classificar a cadeia como cadeia polinuclear, polinúcleos. É assim que funciona. Tornando as coisas um pouco mais divertidas, eu tenho aqui uma cadeia que parte dela é fechada e parte dela é aberta. Então, vou dizer que essa cadeia é uma cadeia do tipo mista. Quando eu coloco que a cadeia é mista, eu não preciso dizer que ela é uma cadeia ramificada. Por quê? Porque a cadeia mista basicamente é uma cadeia fechada que ao mesmo tempo é ramificada. Então eu não preciso dizer que ela é fechada e ramificada. Basta dizer que ela é mista, isso basta. Isso já deixa muita coisa subentendida. O que eu vou checar agora então? O tipo de ligação. O que eu percebo? Que existem várias e várias ligações duplas entre carbonos. Então trata-se de uma cadeia insaturada. Além disso, eu percebo que bem aqui neste ponto existe um heteroátomo entre dois carbonos e aqui também existe heteroátomos entre dois carbonos. Então, como esses caras são heteroátomos entre dois carbonos, eu vou dizer que essa cadeia é uma cadeia heterogênea. E além disso, eu ainda posso dizer que ela é uma cadeia aromática. Por quê? Porque bem aqui existe um anel benzênico. Só que isso não é tão obrigatório. A maioria das cadeias vão te cobrar basicamente essas três classificações aqui. No nosso próximo exemplo, novamente eu tenho uma parte fechada, que é essa aqui embaixo, e eu tenho uma parte aberta, que é essa aqui em cima. Então novamente temos uma cadeia mista. Além disso, entre carbonos eu tenho ligações duplas aqui embaixo, então cadeia insaturada. E além disso, eu percebo que não existe um átomozinho que seja diferente de carbono e hidrogênio, então é uma cadeia homogênea. E aí novamente eu poderia muito bem colocar, se eu quisesse aqui, que ela é uma cadeia aromática, porque aqui embaixo existe o nosso benzeno, o nosso anel benzênico, mas não é obrigatório. No nosso próximo exemplo, parte fechada, parte aberta, então novamente uma cadeia mista. Perceba que entre carbonos só existe ligações simples, não existe ligação dupla entre carbonos, então uma cadeia saturada. E como não existe átomo diferente de carbono e hidrogênio, trata-se de uma cadeia homogênea, coisa simples. E para fechar, nós temos aqui novamente parte fechada e parte aberta, então cadeia mista. Temos ligações duplas entre carbonos, então cadeia insaturada por conta dessas duplas ligações. E como aqui existe heteroátomo com carbono antes e depois, aqui também acontece a mesma coisa e aqui também acontece a mesma coisa, o que acontece? Essa cadeia é classificada como uma cadeia heterogênea. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então essa é a classificação que vocês precisam conhecer sobre cadeias carbônicas. Volte esse vídeo, reassista quantas vezes forem necessárias para você pegar o conteúdo direitinho e treine. O segredo é treinar. Se tiver alguma dúvida específica, deixa aí nos comentários que eu vou te responder assim que eu puder. E em breve, porque eu sempre estou olhando aqui pelo canal. Te agradeço mais uma vez pela tua atenção, por ter assistido. E até a próxima aula, até a próxima explicação ou até a próxima questão. Bons estudos!